noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando aqui mais uma live do projeto. Vou convidar aqui o nosso participante. Só um minutinho. E aí, pessoal, como vocês estão? Vocês estão me ouvindo direitinho? Como é que tá o áudio aí para vocês, a imagem? Olá, professor Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Claro. Tudo jóia? Estou perguntando para o pessoal se eles estão nos ouvindo e enxergando bem também. Tá ótimo. Uhum. Acho que está tudo certinho, né? Eu estou te escutando super bem. Ah, então tá ótimo. Professor, primeira coisa, te agradecer em nome do projeto. Para a gente é uma honra poder contar com participantes tão especiais quanto você. A gente admira muito o seu trabalho e eu me sinto, assim, numa responsabilidade muito grande de estar conduzindo essa live hoje. Queria falar um pouquinho do nosso projeto. O nosso projeto é um projeto de extensão da UFMG, coordenado pelo professor Rafael Long. Eu sou a Charlotte Greco, eu sou aluna da UFMG do 8º período de nutrição, e junto com o Cleiton e com a Rúbia, a gente faz parte desse projeto que tem como objetivo falar de nutrição esportiva de uma maneira mais didática, de uma maneira mais clara, mas sempre baseado em evidências científicas. Eu queria, professora, abrir agora, deixar a palavra, né, com você, para você se apresentar, e a gente começar esse bate-papo. Pode ser? Pode, claro. Eu queria primeiro dar boa noite para todos que estão nos acompanhando e agradecer o convite. Sempre uma oportunidade que eu gosto muito, né, de participar de lives, onde pode falar um pouquinho das nossas pesquisas, da nossa linha de atuação profissional. Então, queria agradecer para vocês aí do projeto do Whey, Além do Whey, né? E também ao Isso. professor Rafael Long pelo convite. E espero que a gente possa aproveitar aqui esse bate-papo da melhor maneira possível. Sobre Com mim, eu vou certeza, falar, tenho certeza que vai ser ótimo. só me apresentar rapidinho. Meu nome é Marcelo Claro. Saldanha. Mas na verdade todo mundo me conhece por Saldanha, que é meu sobrenome. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de São Paulo, me formei em 1990. Após a minha conclusão da minha primeira graduação, eu passei um tempo fora do país, fui morar nos Estados Unidos. Na verdade, eu queria aprender um pouco de inglês para poder realizar a pós-graduação. Retornei meu mestrado e o meu doutoramento no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E logo após, né, o meu doutoramento, eu ingressei num pós-doutoramento no mesmo instituto. E, em sequência, eu prestei um concurso para a USP Leste, para a Universidade de São Paulo, no curso de Educação Física e Saúde. E aí, desde 2000 até hoje, eu sou professor da USP, atuo nas disciplinas de treinamento físico, treinamento de força e treinamento esportivo. E, em paralelo, em 2006, quando eu ingressei no curso, eu também ingressei no curso de Educação Física como docente. Eu ingressei também como estudante, voltei aí para o banco de estudantes e ingressei no curso de nutrição em 2006, concluí em 2011, porque sempre foi uma área de atuação que eu tive muito próxima, né, de mim, desde a minha iniciação científica no laboratório do professor Lancha Júnior. Eu já sei que foi convidado aqui vocês anteriormente. O Lancha Júnior foi a pessoa que despertou meu interesse na graduação sobre o tema. Eu realizei a iniciação científica no laboratório dele. E depois, eu, por indicação dele também, fui para o ICB, realizei minha pós-graduação lá, até porque o laboratório dele era muito concorrido, tinha muita fila de espera, e ele acabou me indicando para fazer o ICB, mas é um grande mentor, né, da minha carreira, uma pessoa que eu admiro muito, sempre me inspirou. Né? Então, eu também tenho que agradecer aí ao professor Lancha, que é sempre importante a gente ter na graduação algum professor que nos inspira, que nos fornece um
direcionamento atrás de carreira e de atuação profissional. E para mim foi o Lancha Júnior. E aí, de lá para cá, eu venho desenvolvendo algumas pesquisas, tanto na área da nutrição quanto do treinamento esportivo, tentando aliar meus dois interesses, né, de pesquisa. Uhum. Bacana, eu estava lendo o seu Lattes hoje, eu falei, eu vou pedir para ele se apresentar, porque é tanta informação que é melhor ele falar dele mesmo, né? Professor, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nutrição esportiva no esporte de alto rendimento. Eu queria começar fazendo uma pergunta, se os atletas de alto rendimento, eles costumam seguir essas dietas da moda, né? Essas dietas que a gente vê por aí, dieta cetogênica, enfim, todas essas que estão aí na crista da onda. Acho que é muito legal começar com essa pergunta, mas antes disso, eu queria só diferenciar um pouquinho, porque quando a gente fala de nutrição esportiva, né, a gente acaba englobando um universo de pessoas muito grande. Né? Então, desde aquela senhora que começa a praticar da terceira idade ali, começa a praticar uma hidroginástica na academia, de repente ela tem uma síndrome metabólica, de repente ela está ali num pré-diabetes, hipertensa, epidemia, e aí ela começa um programa de atividade física, uma hidroginástica, alguma coisa na academia, e alguém fala para ela, olha, você deveria consultar com um nutricionista. E ela vai procurar o nutricionista da academia que está lá como um nutricionista esportivo. Né? Então, a gente tem a nutrição esportiva, ela é um guarda-chuva muito grande. Então, vai atender desde essa senhorinha ali, até uma pessoa que já tem uma prática mais regular, que gosta muito, é um grande entusiasta do exercício físico, e tem aquela pessoa que é um atleta de alto rendimento, que é um profissional do esporte, é aquele cara que a gente liga a televisão e ele está lá competindo. Então, são 3 exemplos que eu dei aqui, né? Uma pessoa que gosta e pratica regularmente atividade física, um sedentário que está começando um programa de atividade física e um atleta de alto rendimento, que vive do esporte. E aí, esses 3 indivíduos, eles podem, na hora que eles vão pensar, né, em de alguma forma organizar o seu planejamento nutricional, eles vão procurar um nutricionista esportivo. E aí é muito importante as pessoas aí que estão assistindo a gente, ficar claro para essas pessoas que o nutricionista esportivo, então, ele tem vários campos de atuação. Hoje, o que eu queria conversar com vocês é um pouquinho da minha atuação, que é no âmbito do esporte de alto rendimento. Então, eu na verdade, foco tanto as minhas pesquisas, ou até quando eu sou convidado a participar de alguma comissão técnica para ajudar atletas no esporte de alto rendimento, eu estou focado nesse âmbito aí, nesse nicho de mercado, que é justamente o esporte profissional, aquele atleta que a gente vê na Olimpíada, que a gente vê no campeonato mundial, nesse tipo de atleta, que é muito diferente dos outros 2 perfis que eu acabei de destacar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente saber que hoje a conversa ela vai ser focada para esse público, para o atleta de alto rendimento. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí a gente vai para a pergunta que você fez, que é muito importante. Esses atletas, eles seguem essas dietas? Olha, na grande maioria das vezes, o que a gente observa é que os atletas eles não seguem essas tendências. E por quê? Porque muitas vezes eles não estão preocupados, esse tipo de atleta, ele não está tão preocupado com a questão estética. Né? Ele não está buscando tanto um resultado estético, ele está buscando um resultado de performance, de desempenho máximo. Né? Então a gente tem que pensar que, por exemplo, né, você vai fazer uma dieta cetogênica, você vai. E a gente tem estudos demonstrando alguns benefícios, etc, etc. Mas é muito difícil você transpor esses benefícios que você vê num indivíduo que é entusiasta da atividade física, ou até um indivíduo que busca um benefício técnico, para aquele cara que quer ganhar um segundo numa prova de 100 metros na Olimpíada. Né? Então, assim, são objetivos muito diferentes. E aí o principal que a gente tem que tentar entender é que no esporte de alto rendimento, o principal problema a ser enfrentado é a questão da energia. Então, a gente não vai trabalhar com dietas restritivas, a gente não vai trabalhar com restrição de carboidrato, não a priori. Aí você pode até me dizer, poxa, mas eu li um artigo que eles fizeram a dieta cetogênica com corredores de maratona e teve um ótimo resultado. Sim, é verdade.
Só que aí quando você vai ver o tempo que esses caras estão correndo a maratona lá no estudo, você vai ver que é para 2 horas e 40, 3 horas e 30, alguma coisa nesse intervalo. E Uhum. esse intervalo aí de uma média de 3 horas para completar a maratona, esses indivíduos não se classificariam nunca nem para participar de uma Olimpíada. Para participar, não estou falando para ganhar, para participar. Então a gente precisa entender que é um universo diferente. Então, existem benefícios da dieta cetogênica em aspectos clínicos, em algumas condições. Pode até ser que exista, tá? Mas para Uhum. transpor isso para um indivíduo que vai disputar uma maratona na Olimpíada para ganhar, é muito diferente. E aí, outra coisa que eu sempre escuto isso, mas a dieta cetogênica aumenta a capacidade de oxidar gorduras. Sim, é verdade. Só que a dieta cetogênica aumenta a capacidade de oxidar a gordura na hora do exercício, mas ela diminui a capacidade de oxidar carboidrato. Até porque você está numa disponibilidade menor. Isso as pessoas não comentam. Só que nesses indivíduos de altíssimo rendimento, essa maior capacidade, em momentos que exigem muita demanda energética, essa capacidade de oxidar carboidrato é que dá condição de ele aumentar a intensidade do exercício. Então a gente precisa Perfeito. separar muito essas questões. Mas de via de regra, o que eu vou te dizer é que essas informações elas acabam chegando para os atletas. Alguns deles ficam muito curiosos a respeito dessas manipulações, mas o que a gente percebe é que na maioria das vezes eles estão sendo bem acompanhados e eles não caem muito nessa. Eu vou te falar só de um Sim. dado aqui, que a gente acabou de fazer uma pesquisa com mais de 400 atletas brasileiros, atletas profissionais, atletas que têm na sua carreira aí campeonatos mundiais, Olimpíadas, medalhas olímpicas. Então, uma amostra muito seleta de atletas brasileiros, mais de 400 atletas, respondendo um questionário que a gente fez sobre os hábitos alimentares durante a pandemia. Só para te dar um dado, mais de 86% dos atletas entrevistados, nesses diversos 400 atletas, mais de 86% deles consome arroz e feijão todos os dias da semana. Tá? Então, e aí, com a pandemia Uhum. mudou? Não, não mudou. Com a pandemia não mudou significantemente esse dado. Por quê? Porque esses indivíduos eles já estão bem orientados, eles muitas vezes se alimentam no próprio local de treino, onde você já tem um nutricionista, você já tem uma cozinha, já tem um refeitório. Né? Então, assim, Sim. você vai perceber que a base da alimentação do atleta é o nosso arroz com feijão, o bife, a salada. Eles não fazem nada muito diferente disso, Sim. ainda bem. Né? Então, existe muito essa questão. Ah, mas faz jejum intermitente? Não faz, gente. Não faz. O atleta ele tem uma Uhum. alimentação bem regulada, bem balanceada, e o que é mais interessante, mesmo com a pandemia, essa população é muito mais resistente a mudanças, entre aspas, negativas no padrão alimentar do que, por exemplo, uma pessoa que não tem o mesmo nível de comprometimento que o atleta tem. O atleta é um profissional, Sim. acima de tudo. Então, ele tem um engajamento com todo o trabalho que passa desde o treinamento, a fisioterapia, a medicina esportiva e a nutrição, ele tem um envolvimento muito grande. E hoje a gente tem uma abordagem multidisciplinar na maioria dos esportes. Então, eu vou Sem te dizer o dúvida. seguinte, desmistificando isso, os atletas eles não tendem a seguir essas dietas da moda, não. É claro que um ou outro pode até ser que ali em algum momento tente fazer alguma coisa nesse sentido, mas é muito difícil. Eu vou até te dar um exemplo aqui que me ocorreu agora, eu não vou citar o nome, mas jogador da seleção brasileira de vôlei. E eu tive um tempo trabalhando com esse atleta, ele é um cara muito legal, muito divertido, assim, muito engraçado. E ele, uma vez ele falou assim, pô, Saldanha, eu tô fazendo aqui, eu tô fazendo um low carb, cortei o café da manhã e tal. E aí eu falei, legal, e quando você tá sentindo? Às vezes no treino eu sinto um pouco de fraqueza, dor de cabeça. É normal né, isso acontecer, não sei por que tá acontecendo isso. Sim. Então, energia, tá ficando glicose, né? Ele falou assim, eu falei, pô, vamos corrigir isso, vamos fazer. Vamos corrigiu e tal. Eu falei assim, e aí, como é que você está se sentindo? Pô, estou me sentindo super bem. Né? Então, comecei a tomar o café da manhã, comecei a treinar melhor. Então, muitas vezes, assim,
eles acabam caindo um pouco nessa, mas eu falei para ele, mas por que você está fazendo isso se você não está se sentindo bem? Para você, o mais importante é chegar na quadra, em treinamento, em competição, e você conseguir dar o melhor. Agora, se você está fazendo alguma Sim, estratégia que não está permitindo você fazer o seu melhor, está errado. Não precisa ter muita discussão. claro. Então, como eles são muito orientados para performance, fica fácil de argumentar e de, às vezes, tentar desconstruir algum tipo de argumentação com base nessas dietas aí que a gente tem mais restritivas, que restringem o nutriente, ou que restringem caloria. No Sim. esporte, o problema é justamente o contrário. E considerando também muita individualidade, né? Cada pessoa Claro, vai responder de uma maneira diferente. claro. Aproveitando que você falou daqueles 3 perfis, né, de pessoas, qual que é a diferença de um padrão alimentar de um atleta e de um praticante de atividade física, por exemplo? Eu acho que aí dois pontos que são muito interessantes a gente discutir, e eu sempre ressalto isso nas minhas aulas, né, que eu palestro, são dois pontos muito importantes. Primeiro, a gente tem que pensar o seguinte: uma grande diferença que vai haver, por exemplo, do praticante de atividade física regular, da saúde e qualidade de vida, e do atleta de alto rendimento, uma grande diferença vai ser o volume, a quantidade de comida, né, o aporte calórico. Então, muitas vezes, aí eu acabo mostrando um pouco da alimentação dos atletas, até mostro foto dos pratos para o pessoal ter ideia, né? E outro dia eu estava numa aula de pós-graduação depois da aula eu falei assim do aporte calórico. Olha, um atleta desse precisa de 5.000 calorias por dia, mostrei as distribuições. E uma aluna chegou para mim no final da aula e falou assim: professor, como é que monta um cardápio, um prato para uma pessoa que quer consumir 5.000 calorias por dia? Eu falei, olha, é simples. Você tem uma pessoa que fez um planejamento alimentar com uma pessoa que consome 1.500 calorias? Ela falou assim, sim. Eu falei, multiplica por 3. Não tem muito. O que vai acontecer muitas vezes é que enquanto uma pessoa come um prato, o atleta vai comer 2 no almoço. Então, Sim, enquanto uma pessoa, de repente, come um pãozinho francês lá, o atleta vai comer 3. Então, assim, não tem muita diferença, não tem nenhuma mágica, não tem nada assim especial. O que tem é um aporte maior de comida. Porque para você atingir uhum, 5.000 calorias por dia, tem que comer mais. Mas, sim, não sim, tem muito segredo. Né? Eu vou também dividir uma outra legal. história aqui de bastidor. Não vou falar o nome do atleta, mas é bicampeão mundial de natação. Não vou falar a modalidade, mas bicampeão mundial de natação. E em conversas com ele uma vez, ele me falou assim, pô, quando eu era garoto, eu tinha 17, 18 anos, eu treinava ali no clube, a gente batia aquele almoço e só ia treinar às 5 horas da tarde. Eu tinha treinado de manhã, né? Só ia treinar às 5 horas da tarde. E a gente com a grana curta, que a maioria dos atletas é com a grana curta, de passagem, um ou Sim, outro tem uma condição melhor, principalmente no início de carreira. Ele falou, pô, tinha aquela graninha curta, o treino ia começar umas 4 ou 5 horas da tarde, lá para as 3 horas, lá a gente ia na padaria, comprava 20 pães, 200 gramas de mortadela, uma coca, um refrigerante aí de 2 litros, e a gente metia isso aí, 10 pães cada um antes do treino. Né? Então você fica pensando, aí a gente fica pensando, aí, como é que vai ser o pré-treino? Aí o pré-treino, você pega um pré-treino do cara desse, são 10 pães com mortadela e 1 litro de Coca-Cola. Vai pro shopping. aham, Assim, muitas vezes a gente fica achando, né, que isso que eu acho que é importante. Muitas vezes, no âmbito da estética, no âmbito, eu não estou querendo desmerecer, estou querendo, assim, só quero que as pessoas entendam que são coisas diferentes. Né? O uhum, atleta, ele está precisando de 5.000 calorias. Então ele não quer saber de onde está vindo muito essa caloria, não, se é da qual. Ele primeiro precisa resolver esse problema, que é sim, gerir essa questão energética. E às vezes a gente não fica com muita restrição com esse cara. A gente tem que deixar ele comer para poder ver se ele não trabalha com déficit energético. Que esse é um problema que a gente enfrenta muito no esporte. É uma carência energética. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu acho que vale muita reflexão.
no aporte de energia que o atleta tem, né? O segundo ponto, que eu acho que é muito importante da gente analisar, é a especificidade da atividade. Então, por exemplo, é um atleta que trabalha com ênfase no sistema glicolítico? Se sim, o que eu posso fazer para maximizar o trabalho do sistema glicolítico? Então, eu vou usar um tamponante, eu vou usar um aporte maior de carboidrato, vou usar uma reposição de carboidrato pós-treino. Então, uma questão. Ah, não, o meu atleta ele tem um caráter mais de resistência aeróbica, ele trabalha mais no metabolismo aeróbico. Ótimo. Então, em cima disso, o que eu vou pensar? Num aporte de carboidrato durante treinos longos para manter a glicemia, para atenuar expostas, por exemplo, de catabolismo exacerbado, liberação excessiva de cortisol. Posso pensar numa coisa dessa? Posso. Então, assim, primeiro eu preciso analisar bem qual é o tipo de atividade que o atleta está envolvido e aí depois pensar numa estratégia que seja específica à atividade que ele exerce. Né? Então, analisar o que ele faz de treinamento, analisar o que ele tem de demanda metabólica e aí, com isso, tentar ver como que a nutrição poderia ajudar. E eu acho que esse é o ponto de maior dificuldade do nutricionista. Ele entender um pouco da atividade, das necessidades do treino, das demandas do treinamento físico e esportivo, e aí usar isso como informação para planejar como vai ser aí a dieta, como é que vai ser o plano de suplementação, as refeições dessa classe. Essa era, inclusive, uma pergunta. Quais são os principais desafios na hora da elaboração desse plano? Porque a gente tem que considerar muitas coisas, né? O contexto social, o contexto financeiro também, a modalidade, né? Que aquele atleta está inserido. Eu queria escutar de você, professor, quais são essas maiores dificuldades? Você já começou a mencionar algumas aí, mas o que você vê como algo muito desafiador na hora de elaborar esse planejamento alimentar? Olha, esses dois pontos que eu destaquei são muito importantes, né? O consumo energético e a especificidade de nutrientes em função das demandas de cada atividade. Mas você tocou num ponto aí agora que eu achei muito interessante, eu vou te trazer um exemplo. Eu tive envolvido muito tempo com lutas, né? Treinei o campeão brasileiro de boxe, né, em uma certa categoria, e esse atleta, ele chegou a ir para um nutricionista, por indicação até minha, colega, e durante a consulta, ele ficou meio caladão, né, e o técnico junto e tal. E o nutricionista, olha, tem que comer proteína, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, passou um monte de recomendações para ele lá, ótimo. Saiu da consulta, o menino meio quieto, assim, né, tá jovem e tal. O técnico falou, poxa, o que aconteceu? Você não curtiu o cara, gostou da consulta? O atleta virou e falou assim, olha, aqui tudo legal, mas eu não tenho grana para comprar tudo de proteína que ele está falando. Eu não tenho acesso a isso aí. Eu não como carne todo dia. Então, isso que você falou é um ponto muito importante. A gente precisa contextualizar, entender com quem que a gente está trabalhando primeiro. Isso serve para qualquer. Isso aí não é só para o esporte de alto rendimento, serve para todo mundo. Mas às vezes com atletas a gente vai encontrar esse desafio. De novo, atletas que muitas vezes em algumas modalidades, como boxe, como atletismo, são modalidades que a gente tem muito sucesso, mas com um histórico, um background aí, de muitas carências socioeconômicas. Né? Então, assim, você vai, de repente, com uma recomendação pensando, e o cara ele simplesmente não tem condição. Né? Então, um desafio que eu acho muito importante, isso vale para qualquer prática, não só a prática profissional no alto rendimento, mas a prática clínica, a prática voltada para a estética, é entender com quem a gente está conversando. Escutar um pouco mais esse cliente. Às vezes a gente já vem com tudo pronto na nossa cabeça, olha, faz isso, faz aquilo, come a proteína de 3 em 3 horas. Será que o cara tem acesso a isso? Então, isso para mim, quando eu estudei isso, sabe, me fez pensar um monte de coisa, que às vezes a gente acaba atropelando numa conversa, numa consulta. Né? Então, entender o perfil,
geral do cliente, né? Então, assim, da pessoa que você está atendendo. No caso aqui dos atletas, né? Entender aonde ele faz as refeições, como é que isso é. Então, antes de sair prescrevendo, talvez entender um pouco como é que é a dinâmica do que já é feito, né? Então, eu sempre tento fazer isso. Eu tento construir junto com o atleta esse planejamento nutricional, principalmente conhecendo as preferências dele, né? O que ele já faz, o que ele já faz que pode ser aproveitado, eu reforço. O que ele faz que eu acho que pode ser melhorado, eu tento dar uma dica, uma recomendação para a gente corrigir, mas isso tem que ser construído muito junto, né? E um outro ponto que eu acho que é muito importante de limitação e de desafio hoje no esporte de alto rendimento é a inserção do nutricionista numa equipe multidisciplinar. Então, o que a gente vai encontrar é que quando você começa a trabalhar no esporte de alto rendimento, você vai ter um head coach, você vai ter um preparador físico, você vai ter um fisiologista, você vai ter um médico, você vai ter um fisioterapeuta, você vai ter um nutricionista, um psicólogo. Então, quando você está trabalhando com um atleta que está inserido num contexto desse, você tem que entender que você é mais um profissional, você não é o dono da verdade, você não é a última bolacha do pacote. Você tem que entrar ali nesse contexto com a sua contribuição, mas você vai ter que estar muito aberto para escutar também as opiniões e interagir com os outros profissionais. Então, eu vejo que muitos profissionais têm essa dificuldade, né? Mas trabalhar em conjunto, numa equipe multidisciplinar, é bonito, é desejado, mas não é tão simples. Tem as questões de ego, que a gente precisa gerenciar, tem uma série do nosso próprio ego também, a gente tem que gerenciar um monte de questão para pensar que ali você está trabalhando para uma pessoa única e exclusivamente, para o seu atleta, para a sua equipe. Né? E muitas vezes, nesse momento, você precisa trabalhar questões multidisciplinares com interação e com opinião de diversos profissionais. Então, esse é um outro desafio que eu vejo muito importante no dia a dia de um nutricionista que vai trabalhar no esporte de alto nível. E eu acho importante também a segurança que o nutricionista precisa passar para o cliente dele, de que ele não precisa necessariamente daquele suplemento de proteína para poder chegar no aporte proteico necessário, né? Porque eu vejo muita comparação, o atleta falando, eu só vou conseguir se eu tomar um determinado suplemento, né? Eu só vou ter um determinado rendimento se eu tiver suplementando. E muitas vezes a gente tem que passar para o cliente essa segurança de que a gente consegue, muitas vezes, né, na maioria das vezes, adquirir tudo que a gente precisa através da alimentação, né? Desmistificar um pouco essa questão da suplementação. Que, inclusive, é a próxima pergunta que eu gostaria de te fazer. Qual é a sua linha de conduta em relação à suplementação, a prescrição de suplementação, se você trabalha com essa prescrição de suplementação e o que você acha disso? Olha, eu acho que a gente aí tem que separar dois enfoques diferentes. Então, de novo, se a gente volta naquele praticante de atividade física, muitas vezes está buscando um resultado estético, na maioria das vezes quer perder um pouco de peso, quer ganhar um pouquinho de massa muscular. Eu concordo que muitas vezes ali a necessidade de suplemento vai ser muito pequena. Em alguns momentos, é claro que a gente precisa analisar, individualizar, nós estamos falando aqui de uma maneira geral, e a gente tem que tomar cuidado com generalizações. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte, num âmbito ali desse perfil do praticante regular de atividade física, você já se alimenta bem, já fez uma boa avaliação nutricional, você vê que o consumo de proteína está adequado, não é difícil de atingir, está adequado, está fracionado, talvez realmente não exista necessidade. No caso do alto rendimento, de novo, aí é um pouquinho diferente e o suplemento, muitas vezes, ele se faz necessário, porque, de novo, a gente está trabalhando ali com um atleta que, de repente, vai consumir 5.000 calorias por dia e se a gente for trabalhar aí por volta de 15 a 20% de proteína, isso vai dar próximo de 1.000 calorias de proteína. Né? Então, é uma quantidade elevada de proteína. E aí, se a gente ficar também só em proteína de, por exemplo, de fonte animal, se você carrega muito a mão nisso, o problema é que você vai trazer muita gordura, coisa que você não quer.
Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uso do suplemento no alto rendimento, com um atleta desse, de novo, eu estou falando aí 4.500, 5.000 calorias por dia, você acaba lançando mão dos suplementos para tentar atingir esse aporte. Principalmente da proteína que a gente está usando aqui como exemplo, é uma forma de você garantir essa proteína com um custo baixo de gordura. Então, nesses cálculos, a gente sempre precisa considerar isso. Porque às vezes você aumenta ali, a gente sabe, né? Quem já fez um cardápio sabe. Você aumenta um pouquinho ali uma fonte de proteína, quando você vai ver, ótimo, atinge a proteína. Mas quando você viu isso aí, elevou um pouquinho a questão de gordura. E aí você está trabalhando já num limite de gordura que pode, por exemplo, atrapalhar a ingestão de carboidrato que você quer que seja elevada. Então é um quebra-cabeça que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. E às vezes o suplemento ele te dá uma condição de você concentrar, por exemplo, um aporte de carboidrato numa dose ali, né? Uma dose específica de, por exemplo, maltodextrina. Ou senão você consegue concentrar uma dose de proteína, que você precisaria de um volume maior ali de alimento, ou talvez com outros nutrientes como gordura, você consegue eliminar isso usando um suplemento isolado com algum tipo de nutriente. Então, eu vejo sim que no esporte de alto rendimento a gente tem que usar, a gente tem que considerar cada caso, fazer os cálculos, entender como usar esse suplemento para poder trazer o melhor benefício. Mas isso é claro, tem que se passar por uma análise individual de cada caso, fazer uma boa avaliação nutricional do que já está sendo feito, do consumo desse atleta, para ver aonde que essa proteína, esse carboidrato, esse suplemento, ele vai poder, de alguma forma, trazer um benefício. E aí a gente também tem uma categoria de suplementos que de repente não são aí voltados para os macronutrientes, mas são alguns suplementos que podem ter algum efeito ergogênico. E a gente sabe que são poucos, né? É só ir ali no posicionamento ali do Comitê Olímpico Internacional, você vai ter uns 5, 6 suplementos ali que passaram no vestibular da evidência científica, e você vai poder lançar mão. Então você vai ter os tamponantes, a beta-alanina, você vai ter o bicarbonato, você vai ter a cafeína, mas que vão ser suplementos de uso bem específico, bem pontual, com finalidades próprias. Então isso entra naquilo que eu falei anteriormente. O nutricionista precisa analisar a especificidade da competição e do treinamento, e aí pensar em como que eu posso usar um suplemento desses que já tem uma evidência robusta, corroborando o seu uso. Então, eu não estou nem contra nem a favor do suplemento. Eu analiso caso a caso e, diante da demanda, eu lanço mão da melhor estratégia que eu considero, claro que baseado na evidência. Tá? Então, não estou nem de achar que suplemento é uma coisa do demônio, nem achar que suplemento é uma coisa santificada. Não. Eu sou o caminho do meio. Eu considero a necessidade, se existe uma argumentação ali que é necessária aquele suplemento, existe uma justificativa, né, na verdade, para o uso desse suplemento. E se sim, eu não tenho problema nenhum de recomendar. Perfeito. Professor, eu estava vendo que você é formado desde 1993 em Educação Física, me corrija se eu estiver errada. Eu ingressei em 90. E além de... Entendi. Então já tem bastante tempo que você está na área, porque acredito, né, que a Educação Física sempre conversou muito com a nutrição, e fora a sua formação de 2011 para cá também na área da nutrição. Eu queria saber quais mudanças, assim, como você está enxergando o mercado profissional do nutricionista, se de uns anos para cá você percebe esse boom, né, que a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas com a alimentação. Como que você acha que está esse mercado para o nutricionista? Eu acho que é um mercado em franca expansão. Né? Então, as pessoas já entenderam, a população entendeu que existe uma importância na prática regular de exercícios físicos e na alimentação balanceada e saudável. Então, acho que é um mercado que vem crescendo e conquistando muito espaço. E aí, dentro desse mercado da nutrição esportiva, eu acho que tem um mercado que é interessante, que é pouco explorado ainda. Talvez não é tanto o de consultório de nutrição esportiva, mas é o nutricionista, de novo, de um clube,
né, um nutricionista de uma equipe de esportes, né? Então, Sim. assim, desse nutricionista que está trabalhando com o esporte de performance, com o esporte de alto rendimento. Né? Então, eu vejo que esse também é um mercado que está ainda pouquíssimo explorado, tem muito para crescer. Né? Eu acredito que quem gosta de esporte, quem gosta de trabalhar, é um ambiente muito gratificante, né? De você ter uma atuação profissional. E só que, claro, né? Como qualquer área que a gente tem hoje, existem alguns desafios. Né? E eu vejo que hoje o Sim. principal desafio para essa atuação no esporte de alto rendimento é o profissional da nutrição se aproximar do esporte. Né? Então, eu sempre falo isso para as turmas de nutrição esportiva, né? Que eu ministro aula, que eu converso, que eu palestro. Você gosta dessa área? Gosta de esporte? Gosta. Então, você tem que se aproximar aos poucos. E como é que muitas vezes acontece isso? Muitas vezes isso vai acontecer ajudando ali um time da cidade, né, de um clube que você já é sócio. Você vai começar ali devagarzinho, né? Então, você não vai chegar. E eu vejo muito hoje um pouco de problema nesse sentido, né? Que o recém-formado ele já quer trabalhar na seleção brasileira, né? Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que começar Exato. dando espaço aos poucos, né? Então, de repente você tem ali no seu clube que você frequenta um Exato. time de vôlei, pô, será que esse time tem algum tipo de aconselhamento? Não, não tem. Se propõe a ajudar ali, né? Então, olha, posso ajudar aqui um pouco, conversa com o técnico, né? Então, tenta se envolver em categorias de base, né? Então, isso é uma coisa muito bacana para começar a conhecer o esporte, trabalhar com o juvenil, né? Às vezes trabalhar com o infanto juvenil, e você vai ganhando experiência no esporte, vai conhecendo, vai se aproximando, e aí essa transição ela vai sendo construída com o tempo. Né? Então, assim, Sim. já trabalhei com alguns atletas de muito destaque, como eu falei para vocês, campeão mundial, César Cielo, campeão olímpico, atleta da seleção brasileira de vôlei, Lucas Ló, né? Outros atletas aí que eu tenho, atletas aqui, então não vou lembrar de todo mundo, mas eu não cheguei nesses atletas na hora que eu saí da faculdade. Então, assim, você tem que construir uma trajetória para chegar ali, de repente, numa seleção Sim. brasileira. Mas, assim, eu tenho muitos hoje até alunos que estão trilhando esse caminho, né, em equipes principais, Uhum. de futebol profissional, com muito destaque. Né? Então, assim, é um caminho que tem que se começar ali aos poucos, tem que ser construído aos poucos, mas que eu acredito que tem espaço para quem gosta. Mas, como qualquer coisa, né, qualquer área de atuação, precisa haver aquela paixão, precisa haver aquela vontade. Eu sempre tive vontade de atuar nessa área, sempre foi meu desejo e eu fui atrás disso. Mas eu vejo que muitas vezes o nutricionista ele fica pensando que não, o nutrição esportivo é só no consultório, ele é só no... Não necessariamente. Exato. Eu nunca tive consultório, nem tenho vontade de ter. Quando eu vou conversar com o atleta, eu vou conversar na beira da quadra, na beira da piscina, na beira do tatame, no ringue, eu vou direto na fonte. Né? Então, acho que isso que falta um pouquinho ainda Exato. na parte da nutrição. Quem quiser vir para essa área do esporte de alto rendimento, o primeiro passo é se envolver com o esporte. E eu acho importante também ressaltar, professor, que a gente também tem que se mostrar, né? A gente tem que mostrar a nossa importância, o tanto que o nosso trabalho faz a diferença e não aguardar que alguém nos chame, né? E ficar de braços cruzados esperando a oportunidade cair do céu. Eu acho super interessante isso que você falou, de começar por baixo, né? De ir mostrando o trabalho, mostrando que aquilo que você está fazendo uma diferença para aqueles atletas, para o time, seja o que for. E, então, eu acho que é muito uma luta nossa, né, dos nutricionistas também. E a gente tem que participar ativamente desse processo. Eu Acho acho muito que interessante isso. isso vale, agora isso eu estou falando não só para a área do esporte de alto rendimento, mas talvez aí um conselho de quem conselho fosse bom a gente não dava, né? Mas para quem está assistindo aí, os estudantes, e eu falo isso para os meus alunos, né, de graduação. Hoje o mercado trabalha em qualquer área, tá? Não é só na nutrição, na educação física, é na medicina, é na engenharia, é na administração, é no direito, em qualquer área. Hoje existe uma competição muito grande.
O mercado é muito competitivo. Então, o que eu acredito que é um ponto importante para a inserção no mercado são dois. Primeiro, proatividade, que é o que você acabou de falar. A gente não pode esperar as coisas acontecerem. A gente tem que correr atrás das coisas para elas acontecerem. Então, esse é um primeiro ponto. Proatividade. E um outro ponto que eu acho muito importante também dentro desse cenário, além da proatividade, é a gente buscar a nossa paixão, a nossa vocação, o que a gente realmente gosta de fazer. Porque a gente só vai conseguir fazer alguma coisa bem feita se a gente gostar. Quando a gente não gosta, a gente até pode fazer, mas não vai ser da melhor maneira possível. Então, e a gente fazendo as coisas com paixão e com vocação, a gente vai conseguir buscar o ponto que eu acho também muito importante dentro do mercado de trabalho, que é o diferencial. Então, eu colocaria duas coisas hoje aqui para vocês. Pensando em mercado de trabalho, pensando em inserção profissional. E aí, qualquer área, tá, gente? Qualquer área. Proatividade e buscar um diferencial. Precisa buscar. Você já falou, pô, a gente precisa mostrar que a gente tem a nossa importância, é fundamental, mas dentro dessa nossa importância, o que a gente faz diferente do nosso colega? O que eu entrego a mais que os outros colegas não estão entregando? O que eu estou fazendo em qualquer área, o que eu estou fazendo de diferente para poder me destacar? Né? Então, eu vejo que esses dois pontos são muito importantes. E, infelizmente, eu vejo que muitas vezes os alunos recém-formados, eu falo isso para os meus próprios alunos, eles estão pecando um pouco nesses dois pontos. Né? Pecando um pouco nessa proatividade, nessa vontade de... Acho que isso também passa um pouco pela própria personalidade, eu não sei, mas isso que você falou eu concordo plenamente. A gente precisa correr atrás. Né? Então, não vai ser ninguém, não vai ser nenhum... Você se formou agora aí na UFMG, o departamento médico do Cruzeiro não vai bater na sua porta para você ser nutricionista do Cruzeiro. Não é assim que funcionam as coisas. Se fosse, seria fácil. Né? Então, as coisas vão acontecer pelo nosso esforço, pela nossa proatividade, pelo nosso diferencial. E um terceiro ponto que eu também queria destacar, que na minha carreira foi muito importante, e é muito importante até hoje, e acho que essa aí talvez seja uma das últimas dicas que eu vou deixar para vocês, construam uma rede de relacionamento. Que a gente costuma falar em inglês, aí o termo de networking, né? A rede de relacionamentos profissionais. Essa rede de relacionamento, ela é muito importante. Ela começa muitas vezes com laços de amizade, laços pessoais, e elas podem se estender para laços profissionais. Então, eu vou te dizer o seguinte, muitas das oportunidades que eu tive na minha vida profissional foi por meio de indicação de amigos. É claro que a indicação ela não te segura numa posição, mas ela te abre a porta. Quem vai segurar lá você dentro dessa porta, você entrou, quem vai te segurar lá é a tua competência, a tua diferencial, a tua produtividade, etc. Mas muitas vezes quem ajuda você a entrar numa porta é uma indicação, né? É um amigo que te deu ali uma dica, que te indicou. Então, e isso aconteceu muito na minha carreira, tá? Então eu tenho que dividir isso. Às vezes as pessoas, eu acho que é muito difícil a gente chegar em algum lugar sozinho. Então, eu sempre reconheço as pessoas que me ajudaram, que me auxiliaram, que me indicaram para diversas oportunidades. Então, assim, eu acho que essa é um outro ponto muito importante. Construa uma boa rede de relacionamento com seus colegas na faculdade. Eu sempre vejo isso, né? A gente não tem que encarar um colega de faculdade, um colega de profissão como um concorrente. Não, eu acho que a gente tem que trabalhar juntos, porque muitas vezes eu recebo até ofertas de atividades que eu não consigo assumir mais, e eu sempre busco um amigo, uma pessoa que eu tenho confiança, que vai lá no meu lugar e pode até fazer um trabalho melhor que o meu.
Né? Então, da mesma forma que essas pessoas me indicam, eu também tenho muito prazer em indicá-las e a gente acaba construindo com isso uma rede de suporte, uma rede de contatos, uma rede de amizade, relacionamento profissional que eu vejo que é muito importante em qualquer área de atuação. Né? Então, de novo, só reforçando, proatividade, diferencial e o tal do networking. Construir essa rede de relacionamentos é muito importante na questão da carreira e profissional. Perfeito. Professor, hoje nosso tempo está um pouquinho mais curto. Queria te agradecer imensamente por ter estado aqui com a gente, ter dividido aí um pouco da sua história, da sua experiência. Com certeza ajudou muita gente, abriu muitos horizontes. A gente precisa disso, né? Conseguir enxergar as coisas sobre outros prismas e tenho certeza que a sua presença aqui contribuiu para isso. Eu queria te agradecer em nome do projeto, em nome do professor Rafael Long, e deixar as portas aqui sempre abertas para quando você quiser voltar e a gente continuar esse papo. Também queria agradecer a todo mundo aí que nos acompanhou. E para quem vai assistir, vocês vão deixar gravado, né? Então, quem quiser depois assistir. Vai ficar gravado. Uhum. E quem ainda não me segue, eu ia pedir para me seguir aí no Instagram. Tem um perfil que é saldanha.usp. É um perfil que eu tento trazer um pouco de evidência científica, eu faço umas brincadeiras também, um perfil bem humorado, tá? Então, quem quiser me seguir lá, Bem por divertido. favor, eu agradeço. E, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Agradeço aí ao projeto e ao professor Rafael por esse convite. Nós que agradecemos, professor. Foi uma honra tê-lo aqui com a gente. Até mais. Um abraço, sucesso para você.